Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Adictos em Recuperação. Nesse vídeo aqui de hoje, queria estar falando um ponto com vocês aqui da questão dos comportamentos autodestrutivos, né? E o que leva uma pessoa a manter comportamentos que são prejudiciais, que levam a pessoa a estar em uma mesma sequência que o final vai ser o resultado dentro da dependência química, novamente o uso ativo de drogas. Lógico que quando se fala na doença da adicção, é uma doença multifatorial, vários fatores pré-estabelecidos pela própria pessoa, sem uma visão clara, levam a ela resultados negativos. Porém, quando se fala o termo recaída, a pessoa recaiu no uso das drogas. Bom, em primeiro lugar, tem que deixar uma coisa bem clara, que não tem como uma pessoa recair se ela nunca teve em pé, mesmo sem usar droga. E muitos poderiam falar, nossa, mas como assim? A pessoa não estava usando droga e estava recaída? Sim, recaída de comportamentos. Porém, muitas das vezes as pessoas não têm a noção das próprias ações prejudiciais porque acredita que o problema está nos outros, que elas têm que mudar os outros, que elas têm que se impor perante aos outros, têm que estabelecer suas opiniões e essas opiniões serem acatadas pelos outros a todo custo. E eu praticamente prefiro dizer que é o ego dessas pessoas. Não é a opinião dessas pessoas, não é o ponto de vista dessas pessoas. É simplesmente a necessidade de alimentar o ego, um ego totalmente distorcido, um falso ego, que isso foi desestruturado pelo uso de drogas. Há algo que eu observei ao longo dos anos e observo até hoje, que praticamente assim, uma pessoa que tem uma dificuldade imensa de se libertar do uso, que vive voltando ao uso, não recaindo. Pessoa que vive voltando ao uso. É porque praticamente quando essa pessoa ela se torna abstinente durante um tempo, ela tenta retomar tudo aquilo que estaria em construção lá no início se ela não tivesse usado droga. Então ela tem uma necessidade intensa de reconhecimento, uma necessidade intensa de denegrir as outras pessoas que estão ao redor, para rebaixar essas pessoas, para se sentir acima. E isso é um ponto de comportamento autodestrutivo, né? Porque não é o que o outro fala e o que o outro faz, é a posição que eu quero ter. Lembrando que o 7º passo de Narcóticos Anônimos me diz que eu não tenho que olhar ninguém de baixo com inferioridade e ninguém de cima com superioridade. Mas isso é algo que a própria pessoa ela tem que, dentro das suas autoanálises racionais, porque o que diz questão ao ego é emocional, e quando a minha vida, meus pensamentos são conduzidos pelo meu ego, pelo meu emocional, pelos meus sentimentos, não vai levar a lugar nenhum. Ou, aliás, vai se levar a algum lugar, a um lugar destrutivo, a um lugar negativo, em um lugar onde os resultados não vão ser favoráveis. Porém, a persistência das pessoas está envolto nisso. As pessoas pensam que estão num jogo com as outras, né? E não é bem assim que funciona. Porque, em primeiro lugar, a partir do momento que eu estou abstinente da droga, eu tenho que arrumar a confusão que eu mesmo criei e que está instalada na minha vida. Eu tenho que retomar a ação da minha vida. Eu tenho que começar a construir algo, definir minha direção e, através de algo, né, totalmente imparcial, olhar sempre para o que eu faço. Porque é impressionante como hoje as pessoas param de usar a droga hoje e já passam a criticar o comportamento de outras pessoas. Não, já estão vindo de um processo de comportamentos totalmente disfuncionais, desfavoráveis, tudo confuso, e ainda querem se colocar em uma posição de criticar o outro, de falar o que o outro deve ou não fazer. Talvez esse seja um dos maiores males da adicção, que não corresponde apenas ao uso de droga. A adicção, a pior droga de todas, é os comportamentos. E os comportamentos são gerados por
pensamentos totalmente distorcidos à margem da realidade, do que se representa, daquele personagem que eu crio e quero convencer as pessoas para eu me sentir bem. Não vai ser o que as pessoas aprovam em mim que vai me fazer sentir bem e me distanciar novamente do uso da droga, mas sim uma mente consciente daquilo que eu devo fazer, corrigir e estruturar em mim. Mais uma vez, obrigado a todos pela atenção.